Deus quer que você reine. Cristo é a nossa redenção. Deus é justo e faz o pecador justo. Hoje com o pastor Joseph Prince. Crer corretamente é importante. Recentemente o senhor falou comigo e me disse assim: quando as coisas não forem bem, diga ao povo isso. Certo? Não façam a pergunta: o que eu fiz errado? Não é o que faz, mas o que crê errado. E é possível crer certo. Você frequenta a nossa igreja, escuta bons ensinamentos. Amém? Amém. Obrigado, irmão. Eu amo você. Que a sua célula cresça. Você escuta bons ensinamentos. Amém? Baseados na Bíblia. E você acreditou e agora 3 anos ou 4 anos depois, você se sente como roubado. Isso é possível? Sim, Jesus nos advertiu que a primeira coisa que o inimigo rouba não é sua saúde, não são seus relacionamentos, não são suas finanças. Primeiro ele rouba isso, depois rouba o resto. É a palavra de Deus. Jesus disse que o diabo veio para roubar, matar e destruir. No momento que sair daqui, se você tem uma atitude endurecida quanto à palavra de Deus, no lugar de acreditar naquilo que você escutou, você diz: se você acredita, acredita, se não acredita. O inimigo começou a roubar. E você vai ver que aquilo que você acreditava, não acredita mais. E mesmo se acreditar por um tempo, se você não continuar ouvindo, está no tempo contínuo, você vai ver que aquilo que você acreditava 4 anos atrás, 10 anos atrás, você não acredita mais. E nem vai perceber, como Sansão. Ele tentou se soltar, mas a Bíblia diz que ele não sabia que o espírito havia se afastado. Igreja, eu estou aqui para dizer que Deus me disse: diga para eles continuarem crendo no que estão crendo. E estejam seguros de que o que creem é bíblico. Certo? E com respeito a isso, a Bíblia diz como a fé trabalha. Estão prontos? Vou falar de forma muito simples. Você sabe como a fé trabalha? Quer saber como? É assim que a fé funciona. Está na Bíblia, posso citar muitos textos. Diz: nós, com esse mesmo espírito de fé, criei, por isso falei. Nós também cremos, por isso falamos. Certo? Isso está em Coríntios. A Bíblia diz como a fé opera. Falando o que cremos, é muito simples. Certo? A fé funciona quando você fala o que você crê. Amém? Eu acho que essa semana vai ser horrível. Você falou o que acredita. Se acredita que vai ser uma grande semana, fale, creia e fale. Só isso é necessário. Isso é tudo. Veja, essa mensagem começou bem. Começou muito bem. Creia e fale. Mais adiante, uma outra geração veio e disse: só falar não é suficiente. É necessário obras. Às vezes usam a expressão ação correspondente. Mas penso que eles não entenderam o que Tiago quis dizer. Quando Tiago fala que a fé sem as obras é morta, as ações não podem combinar com a fé. Certo? Fé é fé. Existe um ato de fé? Sim. Você tem que crer, e qualquer ação que provém disso é quase que inconsciente. Mas, igreja, não se preocupe com ações correspondentes. Se você quer ver o que a Bíblia diz assim: crê somente. Só isso é necessário. Somos feitos à imagem de Deus. Como Deus fez tudo? Deus creu e falou. Você foi feito à imagem de Deus. Filhos de Deus, fomos feitos à sua imagem. Em Gênesis 1:2, quando Deus viu as trevas, Deus não viu as trevas e disse: uau, está tão escuro. Aí ficou mais escuro. E aí Deus disse: uau, ficou mais escuro. Deus nunca falou o que ele viu. Falou o que ele creu. Aí então viu o que creu.
Vou repetir, Deus nunca falou o que ele viu. Você pode ver as crises, você pode ver as notícias nos jornais, mostrando que o mercado financeiro está cada vez pior. Você pode ver as dificuldades e as tragédias e negatividades do mundo em todas as emissoras de notícias, mas não declare aquela situação. Fale o que você crê. E o que você crê vem da sua aliança com Deus, a palavra do Deus vivo, amém? Deus prometeu que ele suprirá todas as suas necessidades de acordo com as suas riquezas em glória. Ele nunca disse, quando as coisas estão bem, então Deus vai suprir. Não. Você pensa que a crise surpreendeu a Deus? E Deus disse, eu não sabia. Isso é culpa dos banqueiros. Você pensa que Deus é assim? Não, nada surpreende a Deus. Na verdade, na Bíblia está claro que Deus faz seus maiores milagres quando existe necessidades. Para com o seu povo, não para o mundo, para com o seu povo. O mundo é um palco para demonstrar a glória do Deus da nossa graça. Amém? O palco está montado, amém? E você vai brilhar, aleluia. É sua maior oportunidade de mostrar que Deus é bom. Jesus disse, olhai para as aves dos céus, elas não semeiam nem colhem, mas o Pai Celestial as alimenta. Vocês não são melhores que as aves? Olhe para as aves. As aves nunca se preocupam. São tão burrinhas que não sabem que o mundo está em crise. Porque todas as vezes que assisto às notícias, elas estão do lado de fora cantando. Elas não se preocupam e só vivem cantando. Quando eu olho para elas, eles estão comendo no chão. É incrível. Elas nunca param de comer. Estão sempre comendo. E depois cantam. Ou cantam ou comem, não sei o que vem primeiro. Mas elas são felizes, são livres. Eu nunca vi um pássaro aqui em Singapura, bem magrinho, morrendo de fome. Nos seus últimos momentos, eles sempre são bem supridos. Eles cantam e são livres. E Jesus disse, se ele cuida dos pássaros, ele vai vestir vocês, homens de pequena fé. Ele disse, homens de pequena fé, porque Deus veste os de pequena fé. Mesmo que creia pouco, Deus veste você. O fato é que precisamos crer. Precisamos falar, assim a fé opera. Você fala o que você crê. Quando Deus viu as trevas, ele disse, haja luz. Houve luz. E Deus viu a luz e era boa. Deus não viu bom até que ele falou. Somos feitos à imagem de Deus. Jesus viu um homem com a mão mirrada, se aproximando. Desculpe minha imitação. Parece mais com Corcunda de Notre Dame do que com o homem da mão mirrada. Ele não era assim. E o que Jesus disse? Ele não disse, uau, seu caso é grave. Uau, e o homem ficou ainda pior. Mas não foi isso que ele disse. Ele disse, estica a sua mão. Certo? Amém. Ele falou o que ele queria ver. E a mão do moço ficou boa, tão saudável quanto a outra. Ele falava o que ele queria que acontecesse. Amém? Ele praticou isso tanto que certa vez ele disse o seguinte, Lázaro está dormindo. Lázaro já estava morto. Mortinho da Silva. Lázaro estava morto. Mas ele disse, Lázaro está dormindo e vou despertá-lo. Um discípulo, tentando ser espertinho, disse, se está dormindo, deixa ele dormir. Deixa ele descansar. E o Senhor disse, está morto. Certo? Às vezes ele falava de forma natural. Vemos que ele falou, Lázaro está morto. Eles não sabiam que ele estava praticando o que ele queria. Para ele, Lázaro estava morto, ele iria despertá-lo. Falou em fé, ele sempre falava o que ele queria ver. Não falava o que tinha visto. Ficamos sempre falando o que vemos. Querida, você está muito pálida. O que está acontecendo? Parece doente. Se entrássemos numa conspiração para dizer a alguém que está saudável, está bem, uma pessoa que está cheia de vida e energia, mas se nós combinássemos ir a ele
quando chegasse no trabalho, um a um, dizer para ele: você parece que está pálido, está doente, no fim do dia ele estaria doente. Existe poder nas palavras, o mundo não sabe disso. Existe um ditado: paus e pedras podem quebrar meus ossos, mas palavras não. O mundo diz isso, o mundo não sabe o poder que existe nas palavras. Eles não reconhecem Deus, por isso não acreditam que são criação de Deus, como nós somos. Amém? Quando Israel enviou os 12 espias para a terra prometida, quando eles voltaram, apesar de existirem problemas, Deus disse que havia dado aquela terra. E os 2 que disseram: Deus tem nos dado a terra, foram eles que viram a terra, entraram na terra, comeram suas uvas, viveram na terra, prosperaram na terra, viveram saudáveis na terra. Mas os 10 que disseram contrário do que Deus disse eu dei a terra, eles disseram: nós não podemos tomar a terra. Deus disse para Moisés: como eles falaram, assim farei com eles. Morrerão aquém da terra prometida, não receberão as promessas. Você não crê? Não vê. Você crê? Você vê. Quando as pessoas são curadas, ou antes de serem curadas, às vezes antes, às vezes depois. Por exemplo, antes de Jesus perguntar aos cegos, os 2 cegos, certo? Jesus perguntou: creem que posso fazer isso? Creem. Ele nunca perguntou a ninguém, pelo seu comportamento, se guardavam ou não a lei, se eram obedientes ou qual o estilo de vida delas. Perguntava se criam. Creem que eu posso fazer isso? Se tem que crer, pastor, então a cura não é para todos. Bem, Deus não pode fazer além daquilo que você crê. Deus trabalha na fé porque Ele é um Deus da fé. Entendem, irmãos? Amém? Às vezes Ele falava depois de curar, com uma mulher que tinha um fluxo de sangue, Ele disse: sua fé lhe curou. Ele não disse: suas obras curaram você. Sua caridade a curou. O seu bom coração a curou. O nome da sua família curou você. Nunca. Sua fé curou você. Eu quero afirmar a você que tem pessoas que foram curadas, que não tinham a vida perfeita, mas a fé delas era perfeita. Creia certo e viverá certo. O problema é que a igreja tem pregado por muitos anos: vida correta, caráter, caráter, caráter. Se comportem, obediência, obediência. E não entendemos que estamos pregando a filosofia e o princípio de vida do Antigo Testamento, que foi anulado, que foi tirado. Jesus veio para que o justo viva por sua fé, por sua crença. Posso ter um amém, igreja? Mas quando falamos disso, existem pessoas que dizem: o senhor está dizendo que a justiça vem pela fé somente, é só crer no sangue de Jesus, você é justo? Sim, é isso que a Bíblia diz. Todos os dias ao acordar você deve dizer: eu sou justo aos olhos de Deus, eu creio que eu sou justo, eu tenho direito a todas as bênçãos dos céus, porque recebi o dom da justiça. Não é pelo que eu fiz, para que eu não me glorie, não tem nada a ver com as minhas realizações, é uma dádiva, e eu creio que eu sou justo porque eu recebi a dádiva. Essa deve ser a sua atitude, você precisa declarar isso, declarar o que você acredita. Chega um momento que não precisa falar porque crê da forma correta. Vocês me acompanham? A Bíblia diz em Romanos 3, vamos ler o versículo 21 por causa do tempo. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei. Repita: independente da lei. Mas agora, repita a palavra agora. No Antigo Testamento você precisava ter obras, precisava guardar a lei, obedecer os 10 mandamentos, deveria ser obediente para ser justo. Ninguém conseguia. Mas Deus enviou seu Filho Jesus Cristo, que morreu na cruz pelos nossos pecados. Jesus nos deu a dádiva da justiça, independente da lei.
Isso quer dizer, ele não espera até que você obedeça perfeitamente. Não espera até que você acerte. Ele lhe dá a dádiva e se receber e crer na dádiva, você é transformado. É assim que funciona. Vocês entendem? Pela fé somente, independente da lei. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Vamos para Romanos 4, versículo 1. Amém? Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Carne aqui é esforço próprio. Carne não quer dizer pecado sexual. Pecados sexuais são obras da carne. A carne é o esforço próprio. Quando Israel, no Antigo Testamento, no Monte Sinai, quando eles disseram, tudo que se ordenar faremos, isso foi orgulho. Arrogância. Era não conhecer sua falência espiritual. Se você diz isso é porque não sabe que é um pobre pecador. Disseram, o que Deus ordenar, nós poderemos fazer. Eles se submeteram ao esforço próprio. Veja o fruto, ou melhor, o resultado, as obras. O resultado foi o bezerro de ouro. Existem outras obras em Gálatas. Adultério, fornicação. Tentamos tirar adultério, fornicação, ira, irritabilidade, impaciência, dormir no culto. Tentamos tirar essas coisas da vida das pessoas. Mas não compreendemos que essas são as obras da carne. Não faz sentido atacar as obras, se não tratar a raiz é o esforço próprio. Quando alguém busca a santidade pelo esforço próprio e não descansa na dádiva da justiça, e unicamente na fé, essa pessoa se esforça para ser o que ela já é. Veja bem, o crente pode crer errado. E como resultado vai ter todas essas obras. Quando você se ira durante o dia, é porque em algum lugar você creu errado. Não creu na graça. Talvez a sua crença errada seja, quando alguém tem a palavra final, ganha de mim, eu sou um perdedor. E você crê assim, desde que você era pequeno. E por isso, mesmo que você acredite na graça, você tem uma área de crença errada que faz você perder a temperança. Ou você acredita, quando me iro sou poderoso, e você crê nisso, e porque crê assim não vê que isso controla a sua vida. O que estou dizendo é que tudo começa com uma crença. Me acompanha? Crer certo é o que é necessário. Quando Deus viu, as trevas não disse, haja luz, e esperou uma ação correspondente. Não. Sua ação correspondente foi falar. Se você crê, você fala. Eu disse, se você crê, você fala. Quando alguém disser, os tempos de hoje são muito difíceis, você tem que dizer, eu não acredito nisso para mim. Quem você pensa que você é? Você tem tempo? Honestamente, para dizer quem sou, vai demorar um tempinho. Eu sou herdeiro de Deus, co-herdeiro de Jesus Cristo. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Cristo me resgatou da maldição da lei, da pobreza financeira. As bênçãos de Abraão vieram sobre mim. Você ouviu a respeito das bênçãos de Abraão? Abraão era rico, tinha muitos bens, prata e ouro. Sua esposa era linda, na velhice tinham vigor, eram saudáveis e jovens. Aleluia! Eu sou a semente de Abraão e eu sou abençoado com as bênçãos de Abraão. Foi você que perguntou. Quer que eu diga quem eu sou? Não é para eu me orgulhar, é uma dádiva. Quando trabalha, você se orgulha. Quando você crê, é uma dádiva. Me escutam? Assim, aprenda a falar o que crê. Quando Jesus olhou para a figueira, ela não produzia frutos. Você conhece a história, ele amaldiçoou a figueira. No dia seguinte ela estava seca. Ele ensinou a eles, tudo que vocês disserem, diga disserem, quem disser a essa montanha e não duvidar do que disse que aconteceria, terá aquilo que disse. Pastor, é tão engraçado que eu posso morrer de rir. Então, se Jesus diz que você vai ter o que disser, e você diz que vai morrer de rir,
Veja, o diabo programou no vocabulário humano a morte. Você não vê ninguém dizer, eu estou vivendo por um pedaço de bolo. Estou vivendo de vontade de comer aquela comida. Mas dizem, estou morrendo de vontade. Veja, se morrer não vai comer. Olhamos para alguém, temos pena, mas nossas palavras são estúpidas. Assim falamos, você é tão burro. Amamos nossos filhos e falamos, você é burro. Por que deixa ele bater em você? Mas mamãe, você fica dizendo que eu sou burro, eu deixo as pessoas me baterem. Amém? Muito bem, igreja. Sabemos que é assim que os milagres acontecem. O milagre não aconteceu quando Jesus olhou para o túmulo de Lázaro e disse... A Bíblia diz que ele chorou, mas suas lágrimas não tiraram Lázaro do túmulo. Se ele tivesse levantado a mão e... nada ia acontecer. Ele sabia que era a ressurreição e a vida, mas ele teve que falar. Disse, Lázaro, sai! Eu disse para minha filha ontem, ainda bem que ele não somente disse, sai! Todos os mortos ressuscitariam, porque ali estava Jesus, irmão, ele é Jesus! Por isso ele disse, Lázaro, ele foi específico. Igreja, o que digo é que temos que aprender a falar. Basta crer e falar. Esse sentimento perturbador já amaldiçoei a espinha. O que tenho que fazer agora? É essa perturbação que temos que acrescentar algo que nega a nossa fé. Bem, sempre que pregamos isso, agora mesmo alguém deve estar dizendo, pastor, mas a fé sem obras está morta. Pastor Prince, já vimos que a justiça é independente da lei. Agora, que diremos, pois, ter alcançado Abrão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abrão for justificado pelas obras, tem de se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Creu Abrão a Deus, isso lhe foi imputado como justiça. Ele somente creu. Na verdade, ele mentiu 2 vezes sobre Sara. Ele não era perfeito. Deus disse, deixa a tua parentela, ele levou o seu sobrinho. Ok? Ele não era obediente e nem perfeito, mas ele era um homem de fé. Versículo 4. Ora, aquele que faz qualquer obra não lhe é imputado galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Se você trabalhar, Deus vai ter que dar baseado na graça ou baseado na dívida? Baseado na dívida. Mas Deus não é devedor. Nunca será. Versículo 5, mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, não o justo. Não interessa a Deus fazer justo quem já é justo. Mas, irmãos, que maravilha, que evangelho, que boas novas quando Deus justifica o ímpio. Quando você crê, a sua fé é imputada como justiça. Como um Deus santo pode fazer isso? Ele é santo, Deus não pode deixar de punir o pecado e ele pune. Por favor, me diga como pode Deus declarar o ímpio justo. Tudo tem a ver com a cruz de Jesus Cristo. Quando o seu substituto, o meu substituto, Jesus Cristo, foi enviado pelo Pai para ser o nosso sacrifício e ele foi pendurado na cruz. E Deus que não pode deixar de punir o pecado, Deus que não pode deixar de punir nem mesmo uma transgressão, tomou nossa vida de pecados, colocou sobre Jesus Cristo e fez cair sua justa indignação e santa ira contra todos os nossos pecados, até que na cruz Jesus clamou, está consumado. É como se um buraco negro puxasse tudo aquilo que não presta no universo. Jesus arrancou toda a condenação de nós. Deus é santo, Deus viu que seus pecados já foram punidos. Deus não pode ser injusto em punir Jesus e punir você pelos mesmos pecados. Faria Deus injusto. Enquanto Deus for justo, você não será condenado, porque Cristo já foi condenado. Até que Deus se torne injusto, ele nunca será. Seus pecados nunca farão você sofrer, porque custou o sofrimento de outro. Olha aqui, levante a cabeça. Veja, você não sofrerá por seus pecados. Nunca. Nunca!
Nunca! Quanto mais eu grito nunca, mais o Espírito Santo diz, Jesus é glorificado. Porque destaca Jesus. Mas ainda assim existem pessoas que criam a expectativa de um temor terrível de juízo para que você tenha medo. Eles pensam que com medo você faz o bem. Mas num ambiente de insegurança, o seu comportamento se torna distorcido. Uma criança que tem medo de cair, vai cair. Você precisa de segurança. E é isso que a dádiva da justiça nos dá. Agora, eu pergunto a vocês. Vimos claramente que Deus justifica o ímpio, assim como Davi descreve a bênção. Vou fazer a pergunta depois. Assim também Davi declara, bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras. Sem as obras. Deus dá justiça sem as obras. E Deus aqui descreve, através da boca de Davi, o que significa ter essa justiça sem as obras. Verso 7 diz, bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. E o povo diz, veja agora, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Esse não aqui é um negativo duplo. O me, que quer dizer nunca, nunca, jamais. U é negativo no grego, me é outra negativa no grego. Quando unidas formam uma negativa forte. Jamais no grego. Não é sempre que você encontra um não dobrado, mas duplo quer dizer uma forte negação. Uma negação forte. Jamais. Ou seja, você é bendito porque Deus nunca jamais lhe imputará pecado. Mas pastor, hoje de manhã quando vinha para a igreja eu estava atrasado e fiquei irado com alguém. Deus não vai imputar pecado a você. Amém? Se crer corretamente, vai viver corretamente. O problema é que quando você pensa que está perdido, você faz coisas piores. Amém? Ó Deus, tive um pensamento que não devia ter tido. Quanto mais crê que Deus lhe imputou aquele pecado, crê errado, você age errado. Precisamos crer corretamente. Você sabe por quê? Deus não pode lhe imputar pecado? Porque Deus que é santo, Deus que é justo, Deus que é perfeito, já imputou todos os seus pecados sobre Jesus Cristo. E agora ele imputa a justiça de Cristo sem as obras sobre você, sem as suas obras sobre você. Amém? Amém? Deus vê seus pecados em você, é como se ele não tivesse visto seus pecados em Jesus. Deus não imputar pecado sobre você é honrar o que Jesus fez. Oh, aleluia! Amém! Durma se conseguir. É um poderoso sermão, eu estou entusiasmado. Eu me sinto bem. Bendito seja o Senhor. Oh! Amém! Amém! Agora, no restante da mensagem que estou pregando, eu vou abordar um a um todos os argumentos daqueles que não creem completamente no Evangelho da Graça. Digo isso porque muitas pessoas crentes afirmam que creem no Evangelho da Graça. Quando analisamos o que pensam, nos surpreendemos. Eles não creem na graça. Certo? São essas pessoas que dizem, a fé sem obras é morta, amém. Batendo na barriga. Amém. O que acha disso? Vamos falar disso. E outro texto. Sejam praticantes da palavra, não somente ouvintes. Também vamos falar disso. E quanto à prática da justiça, como está escrito em 1 João 3, também vamos abordar. Você está pronto? Está pronto? Vamos de imediato a Abraão oferecendo Isaque no altar. Porque a Bíblia diz em Tiago, não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar. Você pode ver que tanto a fé como as suas obras estavam atuando juntas. E a fé foi aperfeiçoada pelas obras.
Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus, isso lhe foi acreditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Próximo. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Parece que contradiz o que Paulo escreveu. Paulo escreveu que se Abraão fosse justificado pelas obras, ele tinha do que se gloriar, mas não diante de Deus. Paulo escreveu que Deus imputa a justiça sem as obras. Aqui diz que Abraão foi justificado por obras. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Em função desse versículo, Martinho Lutero, durante o seu tempo, pegou a epístola de Tiago e tirou fora do cânon. Ele dizia que não pertencia lá. Ok? Se ele tivesse me perguntado... certo? Em todas as gerações, Deus levanta seus homens. Agradecemos a Deus por Lutero, porque se subimos o ombro dele, vemos mais adiante. Mas quanto à epístola de Tiago, ele a descartou. Ele achava que Tiago não fazia parte das Escrituras. Mas, anos atrás, eu estava estudando diante de Deus, eu era bem jovem, isso me incomodou. E eu não tinha bíblias de estudo naquela época, eram muito caras, não podia comprar. Me lembro que eu fui para a Casa da Bíblia tentar encontrar auxílios bíblicos para entender melhor essa passagem. Chegando lá, só encontrei bíblias. Podia ter ficado em casa, mas eu me lembro que num canto da Casa da Bíblia tinha uma Bíblia muito grande, eu abri. E eu abri aquela Bíblia enorme e li o texto de novo. E eu queria tanto que Deus me mostrasse. Eu disse: Deus me mostra, porque eu não acredito que Tiago contradiz Paulo. Mostra-me o que está faltando aqui. E o Senhor, como um relâmpago. Graças a Deus eu não li em comentários ou ajudas bíblicas, palavras dos homens. Mas recebi do Senhor. E Deus me disse: examina o contexto. Voltemos ao texto. Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado pelas obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Quando Deus pronunciou Abraão justo? Antes do seu filho nascer. Antes de Isaque ser concebido. Deus declarou Abraão justo quando Abraão tinha 83 anos de idade. Ok? Deus o declarou justo em Gênesis capítulo 15. Deus lhe mostrou o céu estrelado. Ele não tinha filho naquela época. Deus mostrou o evangelho escrito nas estrelas e Abraão creu no Senhor e Deus lhe imputou como justiça. Daquele dia até que ofereceu Isaque no altar, quanto tempo se passou? Cerca de 40 anos. 40 anos depois. Pense nisso. Assim, o que essa passagem se refere é sobre a justiça diante do homem. É a justificação diante do homem. Paulo está falando da justificação diante de Deus. Para com Deus você não precisa obras. Crer certo e Deus declara justo. Você me escuta? Mas diante do homem, se alguém vem a você, está desesperado, seus filhos estão morrendo de fome, e ele pede ajuda, e você diz: não se preocupe, se aqueça, se alimente, porque eu sou a justiça de Deus em Cristo. Certo? Aquela pessoa vai sair e vai dizer: esse cara é louco. Quantos entendem isso? Para aquela pessoa, você não será uma pessoa justa. Certo? Todo esse texto fala da justificação diante do homem. Amém? Jesus disse que a vossa luz brilhe diante dos homens para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai. Segundo Paulo, nós somos justos diante de Deus sem obras. No que se refere a Deus, somos justos para com Ele, para todo sempre. Não necessitamos adicionar obras, mas diante do homem, escute com cuidado, mesmo diante do homem, quando esperamos que as obras se manifestem? Quando? No dia seguinte? Na próxima hora? Não! Do momento quando Deus declarou Abraão justo, até que Abraão ofereceu Isaque no altar, que é a parte da história que se fala, todos reconhecem essa grande ação de Abraão, mas do momento que Deus o declarou justo, passaram 40 anos. E nós esperamos mudança de comportamento de alguém que foi salvo semana passada. Falamos: por que você veste essa roupa? Por que tem cabelo grande? Por que isso? Por que aquilo? E quando alguém diz: não entendo, a gente diz: fé sem obras é morta. E pessoas que abusam da graça
ou não entendem a graça, eles gostam de usar esse versículo e promovem a lei. Eles dizem, sim, somos salvos pela graça, mas depois de sermos salvos pela graça, pela fé, precisamos de obras, porque fé sem obras é morta. Você já ouviu isso? Eles usam isso como desculpa para trazer de volta a lei à sua vida. Eles dizem, temos que aprender a guardar a lei. Você não acha que esses dois exemplos são simples justificativas para guardar a lei? Vamos para o versículo 25. Caso semelhante ao de Raabe, a prostituta, a meretriz, não foi justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Quando isso aconteceu? Muitos anos depois de Raabe crer. Quando os espias entraram na casa dela, a Bíblia nos diz, os espias foram à casa dela apesar de ser prostituta. Os espias, enviados por Josué, foram à casa dela e ela os escondeu lá em cima. E quando o povo de Jericó veio e disse, vimos alguns homens, parece que são de Israel e vieram à sua casa, ela disse, eles ficaram aqui e depois foram embora. Ela mentiu, disse que eles tinham saído. Tentem encontrá-los, se puderem, mas ela os havia escondido lá em cima. Escute com cuidado, com muita atenção. Sabe por que ela fez isso? Porque os escondeu? Porque a Bíblia diz que ela creu anos antes, quando Deus abriu o Mar Vermelho. Apesar de ser uma meretriz. Às vezes, os frutos demoram. Mudança de vida demora. Ela havia crido no Deus que abriu o Mar Vermelho para que o povo passasse. Mas você sabia que muitos anos depois, porque ela creu, ela fez algo grande. Escondeu os espias. E, a propósito, deixou de ser prostituta. A manifestação veio. Ela casou com o líder da tribo de Judá, cujo nome era Salmão, seu filho. Desculpa, me equivoquei. O filho era Salmão, desculpa. Naasson era o líder da tribo de Judá. Salmão era seu filho. E Salmão casou com Raabe, a antiga meretriz. Juntos geraram um menino chamado Boaz, que casou com Ruth. Por isso encontro o nome de Raabe na genealogia de Jesus Cristo, que é uma proclamação para todos que Deus não se importa com seu passado. Seu futuro pode ser mudado crendo corretamente. Aleluia. Amém, igreja? Glória a Deus. Esqueça o passado. Seu passado não determina seu futuro. Sua fé, sim. Você já crê na pessoa de Jesus e no que Deus disse. Voltemos ao texto. Abraão ofereceu Isaque no altar. Raabe mentiu para salvar os espias. Para aqueles que usam a fé sem obras como desculpa para voltar para a lei, esses foram dois exemplos de pessoas que quebraram a lei. Abraão estava pronto para matar o seu filho. A lei diz, não matarás. Raabe mentiu. Minta para mim. Ela mentiu. Raabe mentiu sobre os espias. Mas os dois foram justificados diante de Deus. Pela lei seriam condenados. Esses não são bons exemplos para promover a lei. Foram atos de fé. Eles creram. A fé às vezes demora a se manifestar. Você crê, 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 até que um dia, pum, faz algo grande. Você crê, 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 e pum, faz algo grande. Mas não misture com obras. A fé é independente da lei e sem as obras. E todos digam... A outra coisa que diz é, pastor, a Bíblia diz claramente, sejam praticantes da palavra. E não somente ouvintes, tem que tremer a voz para ter essa unção de pregador. Sejam praticantes e não somente ouvintes. Certo? O que é praticantes da palavra? Voltemos para o contexto. Qualquer versículo fora do contexto, se tirar o versículo do texto, sobra um pretexto. Veja aqui o que diz. Tiago 1, versículo 22. Sejam praticantes da palavra
E não apenas ouvintes. Muitos citam esse versículo e param aí. Não analisam o contexto. Tem que continuar lendo. O que é ser um praticante da palavra? Enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. O ouvinte esquecido, a propósito, o espelho é uma analogia da palavra de Deus. Nós vemos isso também em 2 Coríntios capítulo 3, olhando como no espelho a glória do Senhor. Quando abre a Bíblia, que é um tipo da pia do tabernáculo, quando abre a Bíblia, você se enxerga na palavra. Não se enxerga com os olhos da carne, olhos naturais. Você se vê assim: eu sou nova criatura em Cristo. É isso que eu sou. Veja o que diz: meu Pai suprirá todas as minhas necessidades de acordo com as suas riquezas. Na China, na Suíça, não, em glória. Sabia que até onde sei, a glória não tem crise financeira. No céu não tem crise. As ruas são de ouro. Aleluia. Veja isso, pelas suas pisaduras somos sarados. Amém. Diz aqui, não vivemos na lei, mas na graça. Veja aqui, não estamos na carne, mas no Espírito. Veja, aleluia, fomos libertos da maldição e recebemos as bênçãos de Abraão. Aleluia, uau! É isso que eu sou. E fechamos o livro. O amigo liga. E aí? Vamos assistir um filme? Vamos. E você assiste o filme, se encharca com todo aquele mundanismo e depois vai tomar um café com seu amigo e ele diz: está tudo tão difícil no meu trabalho, as vendas estão difíceis. E você diz: verdade, está muito difícil. No meu trabalho também está assim. A culpa é do presidente, a culpa é desse senador. E você põe a culpa no governo, põe a culpa em todo mundo. E vocês dois chegam a um acordo que não tem mais solução. Seu amigo não é crente, você é crente, fica dizendo que não tem jeito, não dá para se resolver o problema. A situação econômica está muito difícil, está difícil fazer suas vendas. Quanto mais seu amigo pinta as trevas, mais você vê, mais você fala. Quanto mais fala, mais isso cresce. Não age como Deus. Não age como cristão. E rapidamente esquece o tipo de pessoa que você é. Esquece o que leu na Bíblia. Veja, ser um praticante é não esquecer o seu rosto. Quando o amigo diz: está tudo muito difícil, você diz: é verdade, mas não existe nada como um favor sobrenatural de Deus. Se ele perguntar: o que é isso? Leia o livro. Amém. 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 Quando disserem, nos 40 tudo fica difícil, você diz: minha Bíblia diz que a minha juventude se renova. O quê? O que você está falando? Você vai responder: Deus não pode mentir. A Bíblia diz que Deus renova a minha juventude como da águia. E lá no céu Deus diz: esse é o meu filho. Ele é como eu. Ele não fala o que ele vê. Ele declara o que ele quer ver. O mundo não acredita que podemos ser felizes. Se alguém está angustiado, deprimido, triste, não perguntam: por que você está tão deprimido? Mas quando está feliz, eles se irritam. Porque não é normal. Deixe-me dizer, quando a poeira baixar, vamos ver quem permanece. Amém? Deus vai lhe dar o bem. Se guardar seus lábios do negativismo. Me escutam, irmãos. Amém? Assim, o que é o praticante? É alguém que não esquece que tipo de homem é, que tipo de mulher é. Como vemos nas Escrituras, no vidro, no espelho da palavra. Depois de ver, não esqueça quem você é. Quando ler, fui resgatado da maldição. E quando ler numa outra revista, você está sentado esperando alguém, você abre uma revista e lê, e a reportagem diz: 1 em cada 5 em Singapura vão ter essa enfermidade. Você diz: eu não, li essa manhã e não esqueço quem eu sou. Eu sou redimido. Que os redimidos digam: amém. Que os redimidos digam: aleluia. Se você é redimido, diga o que o Senhor diz. Amém?
Vai ser uma batalha, porque o que segura a nossa fé, muitas vezes, porque ouvimos muitas pregações que tentam adicionar as obras, e cremos que só crer não é suficiente. Deus não precisou agir. Quando Ele criou todas as coisas, Ele somente disse, haja luz, que a terra produza, que as águas produzam. Ele só fez isso. Falar foi sua única ação. Qual a ação correspondente? Falar. Por quê? Não basta falar? Esse é o problema hoje. Foi o problema de Moisés, quando ele feriu a rocha, ele achou que só falar não era o suficiente. Ok? Você me acompanha? O último argumento, e vamos concluir. Esse último está em 1 João 3. E é usado por pessoas que tentam defender o que chamam de justiça prática. Pastor Prince? Sim, amém. Nós temos a justiça como dádiva, eu concordo, mas a Bíblia fala de justiça prática. O senhor já escutou disso? Justiça prática. Agora, deixe-me fazer uma pergunta. Diga-me se Deus se agradou com o povo de Israel. A Bíblia diz assim, porquanto ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, você chamaria isso justiça prática? Se ocuparam tanto procurando estabelecer a sua própria justiça, que não se submeteram à justiça de Deus, a dádiva da justiça. Deus diz, ou você é justo pela dádiva, pela fé, ou não é justo. Veja, no Novo Testamento, sempre que você lê a palavra justiça, é sempre dádiva. Mesmo quando diz mortos para os pecados e vivos para a justiça, quer dizer, você é vivo pela dádiva. Amém? Nunca se refere à justiça prática. E o que o senhor fala de 1 João 3, pastor? Fala que qualquer que pratica a justiça... Vejamos o versículo 10. Dessa forma, sabemos quem são os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus. E também quem não ama o seu irmão. Aqui está a expressão prática da justiça. E alguém diz, o senhor viu? Percebeu que está unida a amar o irmão? Certo? A Bíblia diz que temos que praticar a justiça e amar nossos irmãos. Ok, assim, o que é praticar a justiça? É a justiça prática? Nós temos afirmado que a justiça é uma dádiva. Não existe justiça prática, tem santidade prática. Existem frutos daquilo que você crê. São os frutos da justiça. Mas não existe justiça prática. Quando buscamos a justiça prática, caímos na performance da justiça. E não a justiça da fé, você entende? O que quer dizer esse texto? Sempre continue lendo. Continua dizendo, esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nós nos amemos uns aos outros. Versículo seguinte, não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão, o oposto do amor. E por que o matou? Porque suas obras, diga obras 3 vezes. Suas obras eram mais e as de seu irmão eram justas. As de seu irmão eram justas. Pare um pouco aqui, ok? Fala das obras de Caim, obras de Abel. Se voltarmos a Gênesis, a história de Caim e Abel não são o tipo de obras que você pensa. Na verdade, fala de como ofertaram ao Senhor. O primeiro, Abel, ofereceu ao Senhor um cordeiro, uma figura do Filho de Deus, Jesus. Ele ofereceu a gordura, que fala das riquezas de Jesus, a vítima. Também oferece o sangue. E o que significa o sangue? Eu sou um pecador e somente o seu sangue pode me limpar. O inocente morrendo pelo culpado. Foi isso que Abel trouxe para Deus. Caim, por outro lado, o que trouxe? Não trouxe um cordeiro. O que ele trouxe foi o produto do solo que Deus havia amaldiçoado. Ele trouxe uma oferta sem sangue. Ele trouxe uma salada para Deus. Vegetais, frutos da terra amaldiçoada. Em resumo, ele disse, Deus, eu não sou um pecador tão mau. Não preciso sangue. Vou oferecer as obras das minhas mãos. Era um fazendeiro. Deus rejeitou Caim. E por quê? Porque Deus não aceitou Abel por causa de Abel. Aceitou Abel por causa do cordeiro. Se Caim trouxesse o cordeiro, Deus também o aceitaria. Podemos dizer em resumo que
Ambos se aproximaram de Deus, mas de formas diferentes. Abel veio com a crença correta. Abel não fez nada. Suas obras foram justas. Que obras? Ele creu, ele trouxe o cordeiro, ele trouxe o sangue. São essas obras que Deus chama justas. Trazer o fruto do seu trabalho, do seu esforço, da sua performance. Oferecer isso a Deus, Deus chama mais obras. Pense nisso. Veja o resultado do que eles creram. A Bíblia nos diz que Abel trouxe o sangue e foi recebido por Deus. Foi aceito. Caim trouxe as obras das suas mãos, foi rejeitado por Deus e o resultado foi ira e homicídio em seu coração. Deixe-me dizer algo. Aqueles que creem serem justos por suas realizações têm muita amargura e ressentimento em seus corações. É isso que a Bíblia diz, a não ser que você pratique a justiça oferecendo o sangue, oferecendo Jesus como único fundamento de fé. Se não crer corretamente, não amará corretamente. Aqui não fala somente em justiça, fala de amar o irmão. Nos esforçamos para amar, mas amar é um fruto de crer. Uau! O que eu acabei de falar é muito poderoso. Amar o irmão. Jesus nos deu um novo mandamento e eu creio que ele tinha um sorriso no rosto. Ele sabia que quando o evangelho viesse, só então cumpriríamos o novo mandamento. Se não sabe quanto é amado, não pode amar. Ele sabia disso. A não ser que creia certo, não pode amar. A chave que ajuda você a crer corretamente é olhar sempre para Jesus. Por exemplo, existe algum lugar na Bíblia quando Jesus não curou ninguém que veio a ele? Existe? Porventura o leproso veio. Jesus disse, desculpa. Infelizmente, você não canta bem. Certo? O que você acha, Pedro? Porventura Jesus alguma vez disse não? A Bíblia diz que ele fez o bem, curando todos os oprimidos do diabo. Encara essa. Amém? Ele, porventura, olhou para a multidão faminta e, sabendo que podia multiplicar os pães e os peixes, disse, gente, eu quero ensinar a paciência. Tá bom? Paciência. Eu não vou alimentá-los dessa vez. Procurem o restaurante mais próximo e queimem uma gordurinha. Andar faz bem para vocês. Vou até perder um peso. Amém? Não se preocupem, Deus abençoe e vá à próxima cidade e comprem pão. Ele fez isso? Nunca! Ele olhou para o menino que tinha 5 pães e 2 peixes e ele disse, olha aqui, você não entende o que estou fazendo, mas um dia vai entender. Muito bem, ok? O que aprendeu? A fome é uma virtude. Jesus diz, vocês sendo maus sabem dar boas dádivas aos filhos, quanto mais o Pai Celestial. Sempre olhe para Jesus. Amém? Ao vê-lo, vê a vontade de Deus em ação. Não escute esse pregador, aquele pregador, esse homem famoso, aquele homem famoso. Nem mesmo acredite em mim se eu não apresento a Bíblia. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus, ele é o exemplo. Amém, igreja? Bem, Jesus disse, se seu filho lhe pedir pão, você vai dar uma pedra? Se pedir um peixe, o pai dará uma serpente? Se sabem dar boas dádivas, quanto mais o Pai Celestial vos dará boas coisas. Igreja, deixe-me lhes dizer isso. O que querem que aconteça no futuro? Comece a declarar. Comece a crer. Os que dizem que a semana vai ser ruim, estão certos. Os que dizem que a semana vai ser maravilhosa, também estão certos. Amém? Você cria o seu próprio mundo como Deus criou o mundo no início, com a palavra da sua boca. Crie seu próprio mundo. Amém? Deus já lhe deu fé. Use-a. Use-a para construir um mundo melhor. Amém? Glória a Deus. Cabeças baixas e olhos fechados nesse lugar. Dê a Jesus a glória. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Todas as cabeças baixas e olhos fechados nesse auditório. Igreja,
quero dizer uma palavra para os crentes primeiro. Eu sei que você sabe, na sua cabeça. Sei que você sabe, na sua memória, na mente. Você tem guardado por anos. Talvez você frequente essa igreja por mais de 10 anos. Eu sei que você sabe. Você sabe. Mas não é isso que estou perguntando. Eu estou perguntando, qual a última vez que você falou aquilo que você sabe? Você falou aquilo que você crê. Falou. Declarou. É isso que é fé. Falar não é legalismo. Falar é fé. Qualquer coisa adicionada é legalismo. Pela palavra, Deus criou os mundos. Do nada. Foi falando que Jesus realizou os seus milagres. Pregar e ensinar é falar. Falar é algo poderoso, porque Deus ordenou. Deus age assim. Pergunte a você mesmo, o que é importante não é o que eu sei. Já sei tudo que o pastor ensina. Não é isso. Qual foi a última vez que você declarou? Não precisa ser uma passagem bíblica. Você pode dizer, esse vai ser um grande ano. Vai ser o meu ano mais saudável. O meu ano de mais juventude. O meu ano mais próspero. O meu melhor ano. Amém? Não precisa ser um texto bíblico, mas tem que ser baseado na Bíblia. Declare, fale na sua vida. Dirigido para o trabalho, diga, hoje estou cercado pelo favor de Deus. Eu tenho uma vantagem sobrenatural que o mundo não possui. O mundo confia na educação acadêmica, confia nos títulos, confia no dinheiro. Eu tenho uma vantagem e ela é sobrenatural. Eu tenho favor sobrenatural de Deus. Favor não conquistado e não merecido. Você quer declarar isso? Pastor, eu não preciso, eu sei que eu tenho. Não funciona assim. Funciona quando declara o que crê no coração. Amém? Deus farta sua boca de bens, de sorte que a sua mocidade se renova. Eu queria falar agora para aqueles que ainda não têm Jesus, mas Deus trouxe você aqui porque Ele ama você. E meu amigo, a boa notícia é essa. Crer corretamente que aquilo que Cristo fez por você, porque Ele o ama, e na cruz, o Senhor Jesus Cristo levou seus pecados no seu próprio corpo. Morreu por você e eu. Foi sepultado e no terceiro dia Deus o ressuscitou dos mortos, como uma proclamação de que os seus pecados foram tirados. Você recebeu o que Deus fez? Você colocou sua confiança no que Jesus realizou? Se não, quero convidá-lo agora a fazer essa oração comigo. Onde você estiver, não importa onde, Deus vai enviar o Espírito Santo para habitar em você. Vai limpar todos os seus pecados. Vai fazer real na sua vida o que foi realizado 2000 anos atrás na cruz, na ressurreição de Jesus. Meu amigo, faça essa oração. A Bíblia diz, se declarar com os lábios, confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor, crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Está pronto? Nossa fé começa nesse ponto. Recebemos a salvação proclamando que cremos. Você está pronto? Vamos falar juntos do nosso coração. Pai Celestial, muito obrigado por me amar, por enviar Jesus Cristo para morrer na cruz por meus pecados. Ele sofreu por minhas transgressões para que eu nunca mais sofra por causa delas. Ele foi ferido para que eu não seja ferido. Ele assumiu meu lugar para que assuma o dele. Eu sou justo sem a lei, sem as obras, porque Jesus Cristo é meu Senhor. Eu creio que Deus o levantou dos mortos. Eu sou salvo. Eu sou abençoado.
Eu sou perdoado. Eu sou favorecido por Deus. A bênção de Abraão descansa sobre mim. Eu habito sob a sombra do Todo-Poderoso, sob sua proteção constante. Aleluia! Aleluia! Amém! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! A Deus seja glória! A Deus seja glória! Amém! Levantem as mãos nesse lugar, irmãos. Onde quer que você esteja assistindo, levante suas mãos. Essa é a beleza e o poder das palavras. Transcende o tempo, transcende o espaço. Você pode falar aqui e o seu filho na escola recebe o benefício de suas palavras. Jesus falou de uma localização e um homem lá na sua casa foi curado. Um jovem servo se levantou da sua cama. Declare agora aquilo que você vê para essa próxima semana. Permita que o Espírito Santo pinte um quadro positivo, cheio de promessas de Deus para o seu futuro. Diga coisas assim: vou conduzir você. Pai Celestial, obrigado pela próxima semana. Vai ser uma tremenda semana. O Senhor vai adiante, preparando a semana para mim. Eu agradeço, porque o Senhor é um bom Deus. Tudo que o Senhor criou é bom. O Senhor viu que é bom, porque falou que era bom. Eu agradeço, porque em nome de Jesus, essa semana será a minha melhor semana. Cheia de favor, cheia de bondade, cheia de misericórdias. Caminharei no favor de Deus. Oportunidades surgirão. Obrigado pela prosperidade que virá. A saúde que virá. Virá rapidamente. Eu sou saudável. Eu sou abençoado. Eu sou protegido. Obrigado, Pai. Eu e toda a minha família caminharemos nas bênçãos de Abraão durante essa semana, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus seu louvor. Aleluia. Aleluia. Amém. Amém. Você sabia que enquanto você falava, enquanto eu falava essas palavras, eu vi anjos voando. Piu, 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 piu. Anjos como relâmpago voando nesse lugar. Eu creio que voavam para preparar, tornar real o que falou. Os anjos respondem à sua voz. Deus abençoe você. Obrigado por sintonizar no programa de hoje. Esperamos que tenha sido uma bênção para a sua vida. Para mais informações sobre o programa da Igreja New Creation, acesse o site ncctv.org.sg. Lá você poderá se inscrever para receber um devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através desses devocionais. Acreditamos que seu dízimo pertence à igreja que você frequenta e oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.